A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa tarde, amém? Por nossa tarde com Deus, aleluia. Maravilhoso é estar na presença do Senhor, não é verdade, irmãos? Maravilhoso é estar com o Senhor nas nossas vidas. Temos a certeza de que Ele está conosco. Foi isso que Davi disse: retira isso tudo de mim, só não retira a tua presença, porque Davi sabia que ele necessitava da presença. Não é um caso de precisar, é necessitar. Nós temos que entender que somos dependentes, que necessitamos da presença do Senhor. Ai de nós se não fosse a presença dele, ai de nós se não fosse ele, ai de nós se ele não tivesse nos escolhido. Os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos, aleluia. Mas o laço quebrou e nós escapamos. Você escapou do laço do passarinheiro. Arabacantarastui. Eu não sei qual foi o laço que o inimigo armou, arquitetou, planejou para tentar destruir você, para tentar assim trazer sobre você ramando cantarastui, dor, sofrimento, tristeza, angústia. Mas o céu te trouxe aqui para te dizer que ele está a partir de hoje, a partir desse exato momento, quebrando todo o laço, desfazendo, despedaçando julgos aqui nessa tarde e dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, aquietai-vos e sabeis que eu não perdi o controle, aquietai-vos e sabeis que eu estou no controle de todas as coisas, porque Deus está no controle de tudo. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está no controle. Eu não sei o que você está vivendo, mas Ele manda te dizer nessa tarde: Ele está no controle. Eu não sei como é que estão as coisas aí do outro lado, mas Deus está no controle. Deus te trouxe aqui porque Ele está no controle, Ele sabe o que você está passando. Mas é para que você entenda, aleluia, que o poderoso é Ele, quem faz é Ele, que o domínio é dEle, a glória é dEle, o querer é dEle, o executar é dEle, aleluia. E Ele está dizendo: eu estou no controle. Arabastui. Não te deixei, não te desamparei, nunca te deixei. Vou te deixar agora diante dessa situação. Estou chegando hoje, aleluia, para repreender essa fúria que se levantou contra você. Arabastui. Porque grande é a fúria, irmãos. Ah, se não fosse Deus. Ah, se não fosse o Senhor. Ah, irmãos, nós não suportaríamos. Aí tem gente que olha e não consegue entender porque você ainda está de pé. Tem gente que olha e não consegue e entender como é que você consegue suportar. E Deus está dizendo: é porque eu sou contigo, é porque eu sou o teu Deus, é porque eu te chamei, eu te escolhi. Eles não sabem disso, aleluia. Muitos pensam que a tua fé é uma coisa da tua cabeça. Muitos pensam que Deus nem te chamou, que Deus nem fala contigo, que isso é coisa que você criou na sua própria cabeça. Mas você sabe que diante de tantos livramentos que Deus te deu, diante de tantas covas, de tantas coisas que se fecharam, aleluia, que vinham contra a tua vida para te destruir, você entende: eu não preciso ver Deus, aleluia, até porque eu não suporto, mas eu vejo Deus, aleluia, nos mínimos detalhes na minha vida. Eu não preciso ver o semblante, a face de Deus, porque eu não aguento. Foi isso que Deus respondeu a Moisés, aleluia, arabasto e decanta. A minha face você não vai ver, Moisés, porque se você ver, você morre, você não suporta. A nossa natureza humana, aleluia, pecaminosa, nossa estrutura humana não suporta ver Deus, porque Ele é poderoso. Mas nós vemos Deus nos detalhes. Aí alguém diz: não entendo porque tu continua com essa fé aí de pé. Não entendo porque tu continua seguindo e servindo a esse Deus, arabasto. Mas eles não têm que entender, quem tem que entender é você, porque os livramentos quem recebe é você. As covas fechadas quem sabe é você, aleluia. Porque Deus fecha a cova e Ele te mostra. Mas não é pra você ficar com medo, não. É pra você saber que tem um Deus que te guarda. É pra você saber que tem um Deus que é contigo. É pra você saber que tem um Deus que tá com você a todo tempo. Porque Deus é o Deus que fecha a sepultura dos seus, aleluia. Da tua vida, eu não conheço o nível da tua intimidade. Eu não sei como é que você ora a Deus, sarabasto e decanta. Eu não sei como é que você foi chamado ou chamada pelo Senhor, mas de uma coisa eu sei: Ele te livra. Ele te livra, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te sustenta. Porque se não fosse Deus, você não suportaria. Mas Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: agradeça, minha filha, porque mais uma vez, agradeça, meu filho. O laço acabou de quebrar e você escapou. Se armaram alguma armadilha, se fizeram alguma coisa, aramantui decanta, arabacanta, foi quebrado, foi desfeito, foi anulado. Se lançaram alguma palavra, eu não sei o que fizeram, uma praga, mas de uma coisa eu sei: o laço quebrou e você escapou.
O laço quebrou e você acabou de escapar, porque Deus é Deus de livramento nessa tarde, irmãos. Ei, Ramantuide, canta, Rabacanta, porque Ele sabe do teu coração. Ele sabe quem somos nós, Ele sabe para que fomos chamados, aleluia. Para que fomos separados, selecionados, oh glória, Arabastui. E você foi chamado e selecionado por Deus para uma grande obra, irmãos. Se não fosse Deus, quando um dia eu me afastei do Senhor, é por isso que eu digo para vocês, eu não tô aqui com hipocrisia, eu não tô aqui para pregar só para crente, não. Eu tô aqui para pregar para quem Deus mandar. Porque pode ser, aleluia, que tem alguém me ouvindo agora que não serve a Deus ainda. E eu não vou dizer pra você que a bênção não vai te alcançar. Eu não vou dizer pra você que a misericórdia não vai te alcançar. Porque já pensou, irmãos, quantas palavras já foram lançadas sobre a minha vida de bênção? Enquanto eu não servia a Deus, se as pessoas não me lançassem palavra, se as pessoas não falassem pra mim de Jesus, se eu não visse os feitos de Deus, aleluia, como é que eu voltaria pra casa do Pai? Você entende? O que nos falta é amor, Arabasto e decanta. Que o Senhor coloque no nosso coração, implante amor. Porque através do amor você vê Deus, aleluia. Você vê o Senhor, aí você começa a ver Deus trabalhando. Aí você começa a ver Deus movimentando, aí você diz, não, eu tô no lugar errado. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Porque quem convence você é Deus, não sou eu. Eu só tô aqui para pregar a palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, aleluia. É uma palavra que é viva, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Como tem muitos que estão dentro da igreja, mas não estão fazendo a vontade do Senhor. Ei, Deus está dizendo, você tem que estar debaixo da obediência. Debaixo daquilo que eu te ordenei, que eu te mandei. Esses dias eu li até um comentário de uma moça. Ela disse assim, não sei se foi uma moça ou foi um rapaz, foi de alguém. Esses dias não, tem alguns dias, porque tem dias que eu não tenho tempo de ler comentário, de ler nada, irmãos. Tem vezes que eu paro ainda para ler um pouquinho, mas é muito difícil. Porque tem horas que eu não tenho tempo mesmo. A minha correria é muito grande. E eu li um comentário da moça dizendo, ou foi a moça ou foi um rapaz, eu não sei quem foi. Disse assim, que eu não lembro agora. Eu não sou cristã, não. Eu não sou crente, não. Não frequento igreja. Mas essa palavra serve pra mim? Irmãos, na hora aquilo ficou no meu coração. Eu disse, se ela chegou até essa palavra, porque essa palavra serve pra ela. Porque Deus quer falar com ela, porque Deus não só fala com quem é crente. Sabe onde é que Deus foi me buscar? Enquanto eu bebia, enquanto eu estava lá, ó, bebendo com minhas primas, farreando, na festa, o Espírito Santo falava comigo assim. Tá entendendo? Ele entrou em lugares que os homens que são hipócritas, que se acham limpos o suficiente, não entrariam. Mas ele entra, ele diz, se eu precisar, eu tiro da lama. Porque o Senhor tira do monturo necessitado e faz assentar entre os príncipes. Aleluia, porque ele é Deus. Então ele entra onde a gente não pode entrar e faz o que a gente não pode fazer. Então eu não posso ditar quem o Espírito Santo quer usar, quem o Espírito Santo quer revelar ou falar a palavra para essa pessoa. Você entende? Aleluia. Você tem que entender que o direcionamento de Deus é dele, que é ele que trabalha. Imagine todo mundo tentando entender quando Saulo se converteu, porque Deus marcou um encontro com Saulo. Porque Jesus marcou um encontro com ele. A palavra é pregada, é ministrada, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Então, se você não serve a Deus ainda, você é bem-vindo aqui também. Tá entendendo? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu tô pregando aqui palavra. Irmãos, eu fui chamada com esse ministério muitas vezes. Eu pergunto pro Senhor, porque você sabe, irmãos, que fazer a obra de Deus tem perseguição. Tem gente que vai achar que você é igual a todo mundo, que você é mais um, que você quer aparecer, que você quer visualização, que você quer isso, que você quer aquilo. Tá entendendo? E isso nos machuca, vai nos machucando. E nós olhamos e dizemos, mas Senhor, o Senhor não me chamou com esse chamado. Eu não sou igual a essas pessoas, eu não sou igual a todo mundo. E quando, irmãos, o Senhor me chamou com um chamado de palavra, de pregar Bíblia, foi uma das coisas que eu falei pro Senhor. Senhor, eu nem queria ir pra internet. Mas eu vim porque o Senhor me direcionou. Mas o Senhor tá percebendo que as pessoas, elas não dão credibilidade à tua palavra, Senhor. E, irmãos, eu sempre falei, Deus, eu não quero pregar nada que não seja de ti, para ganhar visualização. Eu não quero pregar nada que não seja de ti para ganhar like, para ganhar seguidores, não. Eu quero pregar o que o Senhor me direcionar. E Deus diz, continua fazendo o que eu te mandei. E eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Mas mesmo assim, aleluia, muitas vezes nós somos apontados, somos criticados. Mas não sabem como é árduo, irmãos. Não sabem como a obra de Deus é dificultosa, muitas vezes é espinhosa. Porque todos pensam que é só mar de rosa. Sentou aqui, falou bonitinho, disse, explicou alguma coisa, falou uma revelação e pronto. Não é assim.
Quem leva a obra de Deus a sério, porque eu prego pra vocês aqui como se eu estivesse pregando na igreja. Como se eu estivesse pregando para pessoas dentro da igreja. Eu não faço distinção, não. Da forma que eu prego aqui, eu prego na igreja. Tá entendendo? Porque esse é o meu chamado. E eu sei que essas palavras aqui, essas ministrações, entram onde eu não posso entrar. Eu posso não ter milhões de seguidores, irmãos, mas eu tenho aqueles que Jesus quis me confiar. Porque pode ser pouco, ou pode ser muito, aos meus olhos até muito, porque eu nunca pensei que ia chegar até onde eu cheguei. Mas eu digo pra você, tudo pregando a palavra. Todos os meus vídeos, irmãos, eu falo sobre a palavra. Você pode ir lá, pra você ver que é verdade. Até nos vídeos curtos que eu faço aqui no Instagram, eu sempre menciono a palavra. Palavra. Porque é a palavra que liberta. É a palavra que entra onde Débora não entra. É a palavra que faz o que Débora não faz. É a palavra. Tá entendendo? Então, irmãos, eu tô aqui para fazer a vontade do Senhor, porque é a palavra que vai te libertar, porque é a palavra que vai te restaurar, porque é a palavra que vai te responder, porque é a palavra que Deus vai usar para, aleluia, trazer sobre a tua história aquilo que você precisa, é a palavra. Então não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou, te direcionou, porque tem pessoas que te criticam ou falam de você, ou até mesmo pensam que você é igual a todo mundo. Jesus não foi bem recebido na sua própria terra, isso está na Bíblia. E a Bíblia diz que chegou um tempo que Neemias estava fazendo os muros, aleluia, de Jerusalém. E Tobias e Sambalate e Gesem se levantaram contra a vida dele e queriam paralisar. Mas sabe o que foi que Neemias disse? Eu estou em uma grande obra e não posso parar. Eu estou em uma grande obra e vou continuar. E Deus está falando para alguém, continue no que eu te chamei para fazer. Porque eu estou falando com pessoas que foram chamados, mas pessoas olham para você e te desprezam. Aleluia. E Deus está dizendo, deixa eles desprezarem, deixa eles pensar o que quiser de você. O que importa é o que eu sei de você, o que importa é o que eu te chamei para fazer. Neemias não parou porque Tobias e Sambalate e Gesem estavam querendo para ele. A Bíblia diz que ele continuou. Ele disse, eu estou em uma grande obra e não posso parar. Eu estou em grande obra e não posso parar. E a Bíblia diz que em 52 dias os muros foram concluídos. E todos tiveram que olhar e decair no seu próprio conceito e dizer, verdadeiramente Deus está ali. Deus estava com Neemias. E vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer, Deus está com você. Eu até te julguei, até te critiquei, até te apontei, irmãos. Nunca aponte o ministério de ninguém. Nunca aponte o que estão fazendo, aleluia, não. Você lembra dos discípulos que falaram, Senhor, estão ali pregando no teu nome. Vamos orar para fazer cair fogo do céu para destruir eles. Jesus disse o quê? Quem não é contra mim é por mim. Então deixa cada um pregar da forma que Deus chamou, irmãos. Se foi na profecia, deixa quem quiser pagar seu preço com Deus, se for, se não for de Deus, se for. Se for na palavra, cada um que paga o seu preço com Deus, se é de Deus, se não é. A gente tem que entender, irmãos, que cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu direcionamento da parte de Deus. Sempre vai ter quem te julgue, mas fazer o que você faz, ninguém vai querer fazer. Quando vê o trabalho, irmãos, porque assim é árduo, Deus dá pra quem suporta, Deus dá pra quem aguenta. Eu tava até conversando isso com a irmã da igreja. Eu falei, irmã, eu faço nem muita questão que as pessoas saibam do que eu faço. Eu não faço questão. Porque muitos criticam. E ela olhou pra mim e disse, minha irmã, isso é pra quem tem dom. Isso é pra quem tem chamado, não é pra qualquer um sentar na frente de uma tela e falar. Eu disse, eu sei. Eu sei porque não é fácil, irmãos, estar aqui. Como não é fácil pra você também cumprir o que Deus te chamou pra cumprir. Como você já olha para algumas coisas e diz, eu quero desistir, eu não quero. Isso não serve somente para ministério, mas serve para todas as áreas da tua vida. Talvez serve para uma faculdade que não tá fácil, um curso técnico, aleluia. Talvez serve para um ministério chamado, eu não sei o que foi que você entrou aqui pensando até em desistir ou até mesmo em parar, porque pessoas não acreditam em você. E porque você olha e diz, está muito difícil, as portas estão se fechando, as lutas estão aumentando e eu vou desistir. Deus me trouxe aqui para te dizer, não pare. Porque quanto maior a obra, vai ter levantes, vai ter muitas coisas, mas vai ter recompensa também. Deus vai te recompensar. Deus sabe do meu coração, Deus conhece, Deus sonda e sabe que eu não tô aqui para ser rica. A Bíblia diz que o Senhor, Ele acrescenta, Ele nos retribui. Tá entendendo? Ele faz como Ele quer. Mas eu nunca vou aceitar que pessoas olhem para mim e digam que eu estou aqui somente para ganhar. Que Deus conhece o meu coração e Ele sabe o quanto, irmãos, eu neguei para estar aqui. O quanto eu não quis. E digo para os irmãos, não façam isso. Não parem porque tem gente que não acredita em você. Não pare porque tem gente que acha que você é isso, que você... Não importa o que eles acham. Lembra de Jesus? Jesus perfeito.
A Bíblia diz que ele veio na terra. Quando ele veio na terra, né, a Bíblia diz que foi Maria sua mãe. Ele foi gerado por Maria. José criou ele. Então aquilo ali já foi deu um nó na cabeça de muita gente, né? Porque a Bíblia diz que muitos, né, olhavam para Jesus e criticavam e falavam. E com certeza teve burburinhos dizendo: será que não foi adultério? Será que Maria não traiu José? Né? Será que foi antes do casamento? Muitos com certeza, irmãos, comentaram. Mas não importa. Maria continuou seguindo firme no seu propósito. Jesus cresceu e a Bíblia diz que em Nazaré muitos olhavam e olhava para ele e dizia assim: mas não é filho de José? Não é o carpinteiro? Mas não é irmão de Judas? Não é irmão de fulano, de Tiago, de Ciclano, Beltrano? Não é? Ei, você vai observar que a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muita coisa em Nazaré. Por quê? Porque eles não acreditavam. A não ser poucos milagres que Jesus fez impondo-lhes as mãos. Jesus tinha que botar a mão ainda para fazer milagre, para que eles acreditassem. Poucos foram os milagres. E a Bíblia diz que Jesus ele foi para onde? Para cidades vizinhas, onde aceitavam ele, porque Deus sempre vai colocar pessoas que aceitam aquilo que ele tem na tua vida. Se muitos não aceitam, ele vai tirar você de lugares e vai levar você para lugares que pessoas aceitam você. Ele pode por um momento te permitir continuar em alguns lugares para você ser tratado e moldado, mas vai chegar um tempo que ele vai te colocar em lugares que pessoas vão aceitar o que ele tem contigo. A Bíblia diz que chegou um tempo que Jesus, ele saiu da sua própria terra, Nazaré, e ele foi para Galileia. A Bíblia diz que lá eles receberam Jesus bem, porque Jesus mesmo diz que está escrito que um profeta não será bem recebido na sua própria terra. Mas quando ele chegou na Galileia, eles receberam ele bem. Quando ele chegou em Samaria, ele foi bem recebido. Você entende? Aleluia. Que muitas pessoas, mesmo que você faça o que for, como diz aqui na Bahia, das tripas coração, você pode carregar água no cesto. Vai ter gente que vai olhar pra você e vai dizer que não é de Deus. Vai ter gente que vai olhar pra você, Deus pode te usar pra fazer cura, Deus pode te usar pra libertar, pra restaurar, mas sempre vai ter gente que vai dizer que não foi Deus. Sempre vai ter gente que vai te criticar, que vai te apontar, que vai dizer que você não é crente, que você não serve a Deus. Mas não pare por causa das críticas. Não pare por causa dos seres humanos, aleluia. Você não foi chamado por homens. É por isso que eu digo, irmãos, quem foi me tirar, de onde me tirou foi Deus. Quem me buscou lá, ó, há anos atrás, irmãos, quando eu ainda era muito menina, foi Deus. Foi Deus quando eu tinha 13 anos de idade, que esteve comigo de 13 anos até 19, 20 anos da minha vida. 20 anos de idade. Foi o tempo que eu passei afastada do evangelho. Foi ele que me guardou, foi ele que me livrou. E quando ele viu, irmãos, 20 ou foi 21 mais ou menos que eu voltei, porque eu não me lembro agora. Mas quando ele observou, ele viu que era o tempo, não existiu ninguém que fosse lá me falar nada. Ele próprio foi me buscar. Ele próprio foi lá dentro e falou no meu coração e falou no meu ouvido que era o tempo. Ele próprio conversava comigo, você entende? Você entende? Que vai ter ser humano que vai querer parar você, que vai ter ser humano que vai querer dizer Ramantui decanta, Ramando canta que você não é de Deus, que você é isso, que você é aquilo. Mas eles podem pensar o que eles quiserem, você tem que saber do seu nível de intimidade. Aí eu me lembro, quem me tirou de lá? Aí eu me lembro, quem conversou comigo? Quem falou pra mim? Quem foi me buscar onde os seres humanos que se acham tão limpos não entram? Tá entendendo? E o Senhor tá dizendo pra você hoje, fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi, fui eu que te separei, te selecionei. Não importa se eles acreditam ou não, se eles descredibilizam ou não, o que importa é que eu te chamei. O que importa é que eu te separei. O que importa é que eu estive contigo, aleluia. Porque o nosso Deus, ele entra em festas, ele entra em baile funk, ele entra onde for, em boca de fumo, ele entra em hospital, ele entra em UTI, ele entra onde preciso for, meu irmão, minha irmã. Ele entra em presídio, ele entra onde for, Amando Cantarastui. Mas ele está dizendo para você, eu não deixarei com que aquilo que eu tenho contigo, aleluia, Rabacantarastui, seja assim anulado por causa de homens que não acreditam ou descredibilizam. Porque muitos dizem que acreditam que Jesus cura, salva, liberta e restaura, mas é hipocrisia pura. Porque se acreditassem no que Jesus faz, não perseguir aqueles que Jesus fez. Você tá entendendo? Arabacanta. Porque se crescem, não perseguiriam aqueles que Jesus fez. É porque eles não têm visão. Você lembra quem perseguiu Jesus? Você lembra quem foi que levou Jesus para a cruz? A Bíblia vai nos dizer que foi quem? Os religiosos. Aqueles que achavam que sabia tudo. Decantarabacanta. É isso. Foi isso que deixou a mente deles, ó, com nó, bugada. Eles não entenderam, sabe por quê? Porque Jesus chegou mudando tudo. Jesus chegou transformando. Jesus chegou mostrando que não era hipócrita e que não tinha pecados para esconder. Arabai, decantarabacanta. Sempre ande com Deus, irmãos. Arabasto e decanta de uma forma limpa. De uma forma limpa. Ninguém é perfeito. Ninguém é melhor que ninguém. Não existe ser humano perfeito na terra. Não existe.
Mas sempre ande de uma forma que agrade o coração de Deus. Para que ninguém possa olhar para você e apontar por algo que você realmente está fazendo. Porque se te apontar pelo que você não está fazendo, não vai te doer, porque você sabe que você não está fazendo. No momento você pode ficar machucado, porque você sabe, irmãos. Nós sabemos, né, do que fomos chamados para fazer, nós sabemos de quem somos. Mas depois passa. Mas que eles nunca possam olhar para você e dizer assim, fez isso, isso e isso, e você tem que calar e consentir porque você realmente fez. Tá entendendo? Foram os religiosos que entregaram Jesus. Foram eles que não acreditaram. E outra coisa, eram eles que perseguiam a igreja enquanto a igreja crescia e se fortalecia. Você entende? Aleluia. Que até hoje continua sendo assim. Você entende? Ramanchu e decanta rabacanta. Porque tem gente que vai olhar pra você e vai dizer, se prostituiu tanto, agora voltou. Usou tanta droga e agora diz que é crente. Arabasto e decanta rabacanta, aprontou tanto e agora quer ser pastor. Araia lamando cantarasto. E o que vai doer em você é que muitas vezes vai vir dos de dentro. Vai vir dos de Nazaré. Vai vir daqueles que sabem de quem você foi. Decanta rabasto. Muitas vezes vai vir daqueles que poderiam muito bem pegar você, aleluia, e te ajudar e dizer, vou cuidar dele, vou cuidar dela, vou ajudar. Mas em vez de ajudar, te apedrejam. Mas eu quero profetizar que foi Jesus que te chamou e você não vai cair, você não vai olhar para os lados por causa de ninguém que está falando. Deixa quem quiser apontar, deixa quem quiser criticar, deixa quem quiser apontar, deixa quem quiser falar, porque Deus é contigo. Deus está com você. Tudo que você está passando aí é para a glória de Deus. Toda a perseguição que Jesus viveu, aleluia, foi para que o nome do Senhor fosse glorificado e para que a gente tivesse aqui, ó, o livre acesso para falar com Ele. Tudo tem um propósito, irmãos. Hoje você tem um livre acesso para o céu, você ganhou o direito à vida eterna porque Jesus passou. Tá entendendo? Aleluia. Então passe pelo processo, deixa quem quiser se levantar, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser apontar, porque muitos podem estar apontando você. E eu não estou falando isso porque eu estou passando por nada não, eu estou falando por direção do Espírito Santo. Eu estou falando por julgamentos que eu passo todos os dias na rede social. Porque a gente passa por julgamento todos os dias, irmãos. Todos os dias nós somos julgados, apontados, criticados. Mas sabemos que a obra de Deus é assim. Se você for para um hospital vai ser assim. Se você for para onde você for levar a palavra vai ser assim. Não importa onde você está levando a palavra. Não importa se é na tua casa. Irmãos, hoje eu tenho 3 filhos. Eu não tenho a disponibilidade hoje de estar saindo da minha casa. E até porque eu acredito que o meu chamado não é de ir pras ruas. Se preciso for, quando eu vou no mercado, eu falo de Jesus. Tá entendendo? Se eu achar oportunidade, mas eu não tenho, cada um tem um chamado. É por isso que eu falo, cada um é chamado por uma obra. Tem pessoas que são chamadas pra ir lá evangelizar, pessoas que estão na rua, que são carentes, pessoas que são chamadas pra hospital, pessoas que são chamadas pra presídio, pessoas que são chamadas pra entrar dentro de favela, cada um com seu chamado. Cada um com a sua missão. E essa foi a missão que Deus me designou. E eu agradeço a Deus por essa missão, irmãos, porque senão não tinha como eu fazer a obra. Porque com 3 crianças não tem como, tem hora que fica muito difícil. E aqui dentro de casa eu consigo, às vezes a criança chora, vocês escutam. Mas eu ainda consigo fazer, mas lá fora talvez eu não conseguiria. E eu falei pro meu esposo, é uma das coisas que me sustenta, ele tá fazendo a obra. Eu não parei de fazer a obra. E eu nunca quero parar, aleluia, de fazer a obra do Senhor, independente de onde eu esteja. Porque eu fui chamada pra isso. É como Jeremias diz, né? Os meus ossos queimam. Mesmo quando eu quero desistir, os meus ossos queimam. Aleluia. E eu preciso fazer a vontade de Deus. Então faça a vontade de Deus, mesmo que pessoas não entendam, mesmo que pessoas digam. Porque disseram de Jesus, né? Você tem demônio. Você expulsa demônio pelo maioral dos demônios. Já pensou falar isso de Jesus, irmãos? Imagine. Imagine de você, arabasto e decanta, arabacanto. O que é que vão falar? Imagine de mim. Então saiba de uma coisa, o teu trabalho não é vão no Senhor. Continue tua missão. Continue fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, que você foi selecionado, separado, porque a recompensa vem de Deus. Se Deus quiser te recompensar, receba. Não seja orgulhoso, porque orgulho não vem de Deus, não. Eu já fui muito orgulhosa, Deus tem me quebrado muito por causa do orgulho. Então deixe de ser orgulhoso, deixe de ser orgulhosa. Se Deus quer te abençoar, receba em nome de Jesus. Você não vai pedir nada a ninguém, você não vai contar nada para ninguém, mas quando Deus quer, Deus até revela o que você tá passando, pra pessoa te abençoar. Eu me lembro quando o Senhor, Ele levou Elias ao ribeiro de Querite. Ele disse, eu vou dar ordem, já dei ordem aos corvos que te sustentem. A Bíblia diz que pela manhã e pela tarde os corvos levavam pão e carne, porque Deus é detalhista. Elias não precisou, chegou lá contar pra eles e dizer, ai, corvos, traz aqui pra mim, tô com fome, ai, começou a se lamentar. Não, Deus já tinha dado ordem. Quando Deus quer, Ele dá ordem pra pessoa te abençoar. Quando Deus quer, Ele dá ordem a pessoas pra te honrar. Aleluia, você não precisa contar nada pra ninguém, não conta pra ninguém o que você tá passando, não. Chora aos pés do Senhor, porque o Deus que te vê, Ele te recompensa, porque o Deus que te vê, Ele traz
traz sobre a tua vida aquilo que você necessita. E vai ser pessoas que vão te abençoar. E vai ser pessoas que vão, aleluia, estar contigo. Eu não falo só de abençoar financeiramente, não. Eu falo abençoar em oração. Abençoar estando contigo. Abraçando o teu ministério no joelho. Colocando contigo, aleluia, em oração a tua vida, a tua casa, a tua família. Vai ter pessoas que serão erguidas, levantadas, sem você precisar contar o que você está passando. Deus está levantando gente para te ajudar, você crê? Deus está levantando pessoas, aleluia, para serem canal de bênção, não somente financeiramente, mas em todas as áreas, porque Deus conhece as aflições do justo. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, perdão. Mas o Senhor as livra de todas. Lembre, você não está só. Lembre, foi Ele que te chamou. Lembre, foi Ele que te separou. Lembre, foi Ele que te escolheu. Muitas podem ser as aflições, mas foi Deus quem te chamou. Amém? Ele está levantando gente para orar por você. Ele está levantando gente para interceder pela tua vida, porque Ele conhece as tuas aflições, as tuas dores. E Ele sabe que tu sozinho não aguenta não. Tu já disse para Deus, Deus, se o Senhor não levantar alguém para me ajudar, eu não vou aguentar. E Deus está dizendo, eu estou levantando gente para te ajudar, porque eu sei que sozinha você não suporta. E outra, não pare porque tá difícil, continue porque Deus tem coisa grande pra fazer na tua vida. Você acha que enquanto uma mulher, um homem, não sei, tá fazendo uma faculdade de medicina, não existe momentos que ele e ela pensam em desistir? Você acha que ele e ela não tem momentos que pensam em parar, em retroceder? Você acha que ele tá fazendo advocacia, um momento não pensa em desistir por estar cansado? Você acha que não? Tem pessoas que trabalham o dia todo, irmãos, e à noite ainda faz faculdade, ainda estão ali, ó, pra um futuro melhor, pessoas que estudam pra concurso público. Você acha que chega momentos que ele e ela não pensam em desistir, em parar? Mas já pensou? Se eles parassem, se eles desistissem, não existiriam médicos, não existiriam cirurgiões, não existiriam dentistas, advogados, não existiria pessoas aí concursadas, aleluia, porque não é fácil, não será fácil. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele sabia que muitas aflições viriam, mas Ele está contigo. Pode não ser fácil, mas não desista, não pare, porque o resultado disso vai ser uma grande vitória. Mas se tu parar, tu vai se arrepender, porque tu vai dizer assim, eu podia ter lutado mais um pouquinho, eu podia ter ido mais um pouco. E se tá grande a perseguição, deixa eu te dizer mais uma coisa pra gente louvar. Se tá grande a luta, se tá grande os levantes, se estão te confrontando, indo de frente contigo, é porque Deus tem coisa grande pra te entregar, é coisa muito maior, muito melhor do que você pensa, imagina ou sonha. Então, enquanto isso, eles estão se levantando pra te parar, você está se levantando pra orar, você está se levantando pra interceder pela tua vida, pela tua história, por quem Deus te mandar, por quem Deus te direcionar, e Deus vai estar trabalhando por você. Ele está dizendo, não pare, porque você lá na frente vai agradecer, porque você vai colher os frutos desse momento difícil que você está passando. Nos momentos difíceis nós não podemos parar, nós temos que continuar, nós temos que perseverar, nós temos que crer. Todos passaram por momentos difíceis na Bíblia. Não existe nada fácil. Deus não entrega nada fácil pra ninguém de mão beijada muito rápido. Quando vê um negócio muito assim, você pode saber. E quando você vê alguém também recebendo uma bênção rápida, não julgue, porque pra você pode ter sido rápida, mas pra essa pessoa pode ter sido orada, chorada, desejada há muito tempo. Aleluia. Essa pessoa orou tanto, ela pagou tanto preço e você não sabe na madrugada, porque tem coisas que a gente não tem que estar contando a ninguém não, irmãos. Tem preço que a gente paga, que a gente não tem que estar falando às pessoas, não, eu paguei um preço, eu tava chorando, tava orando por isso, não. Aí você vê fulano e ciclano ali colhendo e você olha e diz assim, foi fácil, mas você não sabe o que ele e ela passou, você não sabe o que ele e ela enfrentou, né, irmãos? Então não desista, não pare, porque o que Deus lança sobre a tua vida, a palavra que Ele te manda pro teu coração, que Ele manda você fazer, é perseverança, é perseverar. Continue, pois Deus vai te honrar, amém? Vamos louvar o hino de número 578 da harpa cristã. Vamos estar louvando em nome de Jesus. 578 da harpa cristã. O Senhor está dizendo, não desista, não pare, pois Ele é contigo para te dar o livramento. Ayala, por favor, fecha a janela do meu quarto aí. Tá bom. 578 da harpa cristã, amém, irmãos? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, aleluia. As ondas atendem ao meu mandar,
sossegai, aleluia. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, aleluia, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, aleluia. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair, aleluia. Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Existem situações que estão sossegando nessa tarde na tua vida, aleluia. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Escuta isso, ó. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. Você crê? Aleluia. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Paz chegou. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, aleluia. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Deus está dando ordem ao teu respeito, aleluia. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, sossegue, aleluia, porque o Senhor é contigo. Sossegue, porque esse louvor, aleluia, foi escolhido, foi direcionado pelo Espírito Santo. Não foi eu que escolhi. Na verdade, eu ia até ler outra palavra, mas o Senhor também me direcionou uma palavra. Ele me deu esse louvor que é a mesma coisa na palavra, né? Fala a mesma coisa que eu vou estar lendo agora. Eu não sei o que você está passando, mas de uma coisa eu sei: a direção é de Deus e é certa para a tua vida, amém? Aleluia. Livro de Marcos, capítulo de número 4, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e versículo de número 35. Marcos 4, 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levavam, assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: calma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra.
Uma palavra maravilhosa, né, irmãos? Uma palavra, aleluia, que nos mostra que o Senhor em todo tempo está no controle. Que o Senhor em todo tempo está vendo o que nós estamos passando, enfrentando. A Bíblia diz que Jesus convida os discípulos para passar para outra margem. Eu quero que você destaque isso, coloque isso no teu coração e na tua mente. Jesus convidou. Não foi os discípulos que entraram. Não é sobre uma situação que você entrou porque quis. Não é sobre uma situação que você está vivendo porque você plantou. Eu estou falando de Jesus estar na direção, de Jesus estar no barco e às vezes parecer que ele não está. Quantas situações na nossa vida, Jesus está no controle, Jesus está no barco, foi ele que nos direcionou, mas parece que ele não mandou, mas parece que ele não falou, porque os ventos começam a açoitar o nosso barco. A Bíblia diz que Jesus, ele deu uma ordem, ele falou: passemos, nós vamos chegar, nós vamos vencer, nós vamos passar, nós vamos chegar onde eu designei, vamos chegar do outro lado. E eu quero que você entenda que do outro lado tinha uma grande missão. A Bíblia diz que era a terra dos Gerazenos. Tinha um Gerazeno lá, um homem endemoniado, aleluia. E a Bíblia diz que nem cadeia seguravam esse homem. Então grande era a missão, Ramante e Decanta, Deus já está falando com alguém aqui nessa tarde. Grande era a missão que Jesus tinha para fazer do outro lado. Então você entende por que tantos levantes contra a tua vida? Porque grande é a tua missão aqui na terra. Grande é o que Deus tem para fazer na tua vida. Grande é o que Deus tem para fazer no teu casamento, na vida dos teus filhos, do teu esposo, aleluia, da tua esposa, na tua vida. É por isso que tanto levante vem contra você, para que você não consiga chegar aonde Deus designou. Mas essa tarde Deus não me trouxe aqui para te dizer que você vai ficar no meio do mar, que o teu barco vai naufragar. Ele me trouxe aqui para dizer que você vai chegar do outro lado. Ele me trouxe aqui para dizer que a palavra, boa palavra que ele te disse, quando você entrou nessa embarcação, aleluia, ela vai acontecer. Você vai chegar onde eu falei, você vai chegar onde eu disse. A minha boa palavra vai se cumprir na tua casa. Ramancho e decanta, rabacanta. A minha boa palavra vai se cumprir na tua história. A palavra que eu designei, a palavra que eu falei, a palavra que eu ordenei vai chegar na tua vida. Porque Deus sabe até quando a gente pode suportar, irmãos. Ele sabe o peso que nós suportamos, aleluia. Ele sabe o quanto o nosso barco pode aguentar. A Bíblia diz que eles foram para onde Jesus designou. Você está no lugar onde Jesus te designou. Você está no lugar onde Jesus te ordenou. Mas as lutas estão cada dia piores. Mas as adversidades estão cada dia soprando mais e mais. E você não consegue entender. E você não consegue compreender, Ramando canta, rabacanta, rastui, porque tantas coisas estão sobrevindo sobre você. E Deus está dizendo, aleluia, é porque você está no lugar onde eu designei. É porque você está no lugar onde eu ordenei, onde eu te mandei. E por isso está acontecendo tudo isso com você. Porque nem sempre, irmãos, estar no centro da vontade de Deus vai nos trazer flores. Nem sempre estar no centro da vontade de Deus vai nos trazer alegria. Vai nos trazer bonança. Pode vir a bonança depois, a alegria pode vir depois, a paz pode vir depois, o descanso pode vir depois. Mas primeiro vem o vento, vem a tempestade, vem as lutas. Porque nós sabemos que é assim, irmãos. Quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, não adianta. Nós vamos passar por algumas coisas que não vamos entender. E os discípulos ali, sem compreender, a Bíblia diz que Jesus estava na popa dormindo. Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. Ramancho e decanta, rabacanta. Jesus estava ali, independente. Jesus está contigo. Independente do que você está passando, Jesus está no teu barco. Jesus estava na popa dormindo e descansando. Sabe por que Jesus, aleluia, ele conseguia descansar diante daquela dificuldade? Sabe por que Jesus conseguia descansar diante daquilo que estava acontecendo? Porque ele sabia qual seria o final. Porque ele sabia qual seria, rabasto e decanta, rabacando, o resultado daquilo. Ele sabia que Deus o faria chegar do outro lado, se levantando tempestade ou não, se levantando vento ou não. Jesus estava ali sossegando, ó, em sossego, sossegado. Ele não deixou com que nada, absolutamente nada, roubasse a sua paz. E a Bíblia vai nos dizer, Ramancho e decanta, rabacanta, que os discípulos se desesperam. Nós percebemos que durante a nossa caminhada vai ter situações que nós vamos nos desesperar. Não tem pra onde correr. Nós somos seres humanos, irmãos. Eu não tô falando de gente perfeita. Eu tô falando de gente imperfeita, que Deus sabe da nossa imperfeição e nós vamos nos desesperar. A Bíblia diz que os discípulos estavam desesperados. E no meio do desespero eles começaram a entender, aleluia, que o que estava acontecendo, porque assim, irmãos, no meio do desespero, a gente tenta fazer as coisas da nossa forma.
Nós não deixamos Deus trabalhar da forma que Ele quer, da forma que Ele assim direciona, da forma que Ele, aleluia, assim tem para a nossa vida. Nós queremos fazer da nossa própria forma. Então, enquanto os discípulos tentavam tirar água desesperado, agindo por desespero, eu quero que você entenda. Porque muitas vezes nós deixamos o desespero tomar conta. Nós deixamos as lutas tomarem conta. E o Senhor não nos julga por isso, porque Ele sabe que nós somos imperfeitos e sabe da nossa fragilidade humana. Porque homens e mulheres de Deus, grandes homens e mulheres de Deus, também se desesperaram diante de algumas dificuldades. Tá entendendo? E a Bíblia vai nos dizer, Ramantui de canta rabacanta, que os discípulos começaram a tentar tirar as águas, mas eles não conseguiam. Chegou um momento que eles viram que estava perto do barco naufragar. Mas ali eles começaram a clamar. Eles começaram a suplicar, mas foi a Jesus, tá entendendo? Ali já não era mais com eles. Você tem que entender que tem coisas que não é com você. Que tem coisas que você não vai fazer, porque se você tentar, você vai se cansar. Você vai se fadigar, porque Deus conhece a nossa natureza humana. Nós somos humanos, irmãos, não tem pra onde correr, não. Nós somos limitados, vamos chorar. Vamos muitas vezes nos lamentar, nos desesperar, nos entristecer. Somos humanos e somos limitados. Ilimitado é Deus. É Deus que não tem limites, aleluia. É Deus que sabe como agir, mas nós muitas vezes nos desesperamos diante daquilo que estamos enfrentando. Enquanto o desespero toma conta, os discípulos não acharam para eles um resultado positivo. Mas a partir do momento que eles pensaram, que eles lembraram, aleluia, que Jesus estava no barco, eles começaram a clamar a Jesus. Aí o negócio foi diferente. Eu quero que você entenda uma coisa, aleluia. Quando nós clamamos a Jesus, as coisas são diferentes. Quando nós tomamos a iniciativa de entregar nas mãos de Deus, porque, irmãos, tem um louvor até da harpa que diz, se eu não me engano, é o 577, que é em fervente oração. Tem uma parte que fala assim, ó, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tu o deixares voltar. E muita gente diz assim, eu deixei na mão de Deus, está na mão de Deus, mas não é, irmãos. Nós nos precipitamos, nós nos angustiamos, queremos fazer da nossa própria forma. Como não lembrar de Sara e Abraão? Sara e Abraão, no tempo da espera, se precipitaram. A Bíblia diz que eles se precipitaram, se angustiaram, se agoniaram e colocaram Agar no meio, colocaram quem não devia. Porque não conseguiram esperar, porque não conseguiram aguardar. E isso traz problema até hoje, aleluia, porque nasceu Ismael. Tá entendendo? Porque Deus prometeu foi Isaac. Deus tinha uma promessa, mas a precipitação fez com que a casa de Sara colhesse algo muito ruim. A precipitação nos faz colher algo muito ruim. Por isso que o salmista diz, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor nos diz, porque antes da palavra chegar aí, ela chega aqui. Que nós temos que ter paciência. Nós temos que saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós temos que saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. E quem é você quando as coisas não dão certo? E quem é você quando a água começa a entrar no barco? Arabasto e decanta. E quem é você quando a porta se fecha? E quem é você quando a perseguição se levanta? Arabasto e... E quem é você quando as águas açoitam o barco que Deus mandou você entrar? Porque os discípulos tinham tudo para dizer, o Senhor falou, o Senhor disse. Eles só perguntaram, mestre, não te importa que pereçamos? Será que o Senhor não se importa com o que estamos vivendo? E muitas vezes o nosso questionamento é esse. Mestre, o Senhor não se importa com as nossas dores? Mestre, o Senhor não se importa com as nossas dificuldades? Mestre, o Senhor não se importa com as nossas adversidades? Eu me lembro de uma passagem que fala em João capítulo de número 11, que nos fala quando Jesus falou que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para a glória de Deus, e Lázaro morre. E a Bíblia diz que Jesus, quando estava para ir para Betânia, ele diz assim, ó, Lázaro morreu. Ele fala claramente com seus discípulos. Chega um momento que ele fala claro, porque os discípulos pensam que Lázaro está dormindo. Aí Jesus fala claramente, Lázaro morreu, mas eu me alegro por não estar lá. Como é que Jesus se alegra sabendo que Lázaro morreu? Porque Jesus já sabia do resultado. É por isso que Jesus conseguiu descansar no barco enquanto os discípulos estavam agitados. Você entende? É por isso que Jesus conseguiu se alegrar com a morte de Lázaro, Rabasto e decanta. Eu me alegro por não estar lá, porque ele sabia o resultado. Jesus olha para você hoje, você diz, o Senhor é indiferente à minha dor, o Senhor não sente o que eu sinto, não sabe o que eu passo, e Ele está dizendo, eu me alegro por você estar passando por isso, eu me alegro por você estar passando por essa dificuldade, por essa escassez, por essa porta fechada, por essas perseguições, por essas afrontas. Sabe por quê? Porque isso está te amadurecendo. Porque isso está te levando para o propósito, isso está acelerando o processo que eu tenho contigo.
Eu me alegro porque eu sei que o resultado disso vai ser uma grande vitória. Eu me alegro porque eu sei que o resultado disso vai ser uma grande resposta minha para contigo, um grande milagre. Jesus se alegra, aleluia, ao ver a água açoitando o barco, porque ele sabe qual será o resultado. A Bíblia diz que Jesus se levanta. E quando Jesus se levanta, as coisas não ficam da mesma forma. Eu quero profetizar que nessa tarde Jesus está se levantando pela tua embarcação, pela tua vida, pelo teu barco, pela tua história, pelo teu casamento, pelo teu ministério, pela vida dos teus filhos. Porque se Jesus não se levantar, tu sabe o que Deus está falando, tu vai perecer. Mas enquanto tu tentava com a força do teu braço, enquanto tu tentava fazer da tua forma, você só se cansou e se desesperou. O desespero tomou conta dos discípulos porque eles estavam tentando tirar água. Arrabastui. Mas a partir do momento que eles deixaram Jesus fazer, que eles chamaram o mestre, lembraram que o mestre estava no barco. Você hoje está lembrando nessa tarde que o mestre está no teu barco? Você hoje está lembrando nessa tarde que foi ele que te chamou, que foi ele que te separou e te selecionou? Pois é. Agora ele começa a agir porque você está lembrando dele, porque você está clamando por ele, esperando por ele e não tentando fazer a sua própria força. Porque quando tentamos fazer do nosso próprio jeito, da nossa própria força, as coisas não vão fluir. Jesus se levanta e o que eu acho lindo é que Jesus não dá uma palavra aos discípulos, ele fala ao vento e ao mar. Primeiro, aleluia, ele fala com o vento e o mar, depois ele conversa com os discípulos, porque Jesus está chegando, não para responder as tuas indagações, não para responder se ele se importa com você ou não se importa, mestre, não te importa que precisamos, não. Ele está se levantando para resolver a situação. Porque Jesus não está aqui para responder as nossas indagações, ele está aqui para resolver as situações que são impossíveis, aleluia, aos nossos olhos, porque ele permite a impossibilidade, para que a gente compreenda que nós somos falhos, imperfeitos, somos seres humanos e dependemos dele. Ele se levanta, repreende o vento e acalma a tempestade. E nessa tarde, aleluia, rabastui, decanta, ramando, cantarastui, ele está se levantando por você, repreendendo o vento e acalmando a tempestade, porque não é sobre a força do teu braço. Não é sobre o quanto você aguenta, porque tu já tentou demais, aleluia. Porque pela força do teu braço tu viu que não dá certo. Porque pela força do teu braço tu percebeu que as coisas não vão fluir, não adianta. Vai se cansar que nem os discípulos. Vai ficar cansado, ramando canta lastui. Ei, você vai se cansar. Mas o Senhor está dizendo para você, quando você entender que eu estou me levantando, aleluia, pelo teu barco, que eu estou me levantando por você. Quando você entender que sou eu que faço o vento e o mar cessar a tempestade, aleluia, você recebe a vitória. Jesus se levanta, repreende o vento, acalma a tempestade. Os discípulos ficam atônitos, perplexos, paralisados, dizendo: quem é esse que o vento mal lhe obedece? E vai ter pessoas que vão ficar assim diante do que vai viver, porque tem coisa grande da parte de Deus que ele vai fazer na tua vida. E ele está dizendo para você, você vai ficar assim: quem é esse que o vento mal obedece? Quem é esse que muda a situação? Porque até nesse instante eu estava chorando, porque até ontem, Ramanchu e Decanta Rabacanta, eu estava me desesperando, mas agora eu consigo entender que ele está no controle de todas as coisas. Você entende que ele está no controle? Você entende que ele não te deixou? Você entende que ele disse: passemos para outra margem? Ele disse que você vai chegar. Não foi eu que te falei, não foi a irmã Débora que falou para você. Não foi a irmã que dançou na revelação, não foi o pastor, não foi o presbítero, não foi o missionário, não foi ninguém, não foi o levita, foi Deus que falou com você. Foi Jesus que havia dito para os discípulos: passemos por outra margem. Não foi Tomé, não foi João, não foi Pedro, não foi Judas, não foi Tiago, não foi ninguém, foi Jesus. Porque quando vem de Jesus é diferente. Porque quando vem de Jesus acontece. Porque quando vem de Jesus os céus e a terra pode passar, mas a palavra dele não passa. Jesus disse: passemos, vamos chegar. Eu vou ler para você Marcos capítulo de número 5, versículo de número 1 diz assim: entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Eles chegaram. Eu vou te fazer uma pergunta: o vento e a tempestade paralisou eles? Parou o que Deus tinha? Ei, fez com que Jesus ficasse com tanto medo que não fosse lá, dizendo: eu não sei o que me espera lá, em Genezaré eu vou retornar, porque grande é a tempestade para que eu não chegue até lá? Não. O vento e a tempestade só fez Jesus ficar com mais certeza, e os discípulos ficarem mais fortes. Jesus tinha certeza, se ele tinha, aumentou a certeza dele de que ele precisava ir do outro lado. E vai ter coisas que estão te acontecendo, aleluia, que vão começar a te dar certeza no teu coração, que vão começar a te dar certeza, aleluia, sobre você, sobre a tua fé. Rabasto e decanta, que grande é o mistério, grande é o chamado, porque tudo que você viveu, porque todo vento, toda tempestade que se levantou contra você foi somente para te fortalecer. É forte, irmãos, quando Jesus diz assim, ó, quando Lázaro está sepultado, Jesus diz para os discípulos: eu me alegro por não estar lá. Como é que se alegra, irmãos?
Se Jesus era amigo, a Bíblia vai dizer bem claro que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou por Lázaro, pelo que estava acontecendo, pelo sofrimento. Com Lázaro, ele sabia o resultado de tudo, mas ele chorou de tanto amor que ele sentia, de tanta compaixão. Então aqui você vai observar, irmãos, que o trabalhar de Deus não é meu nem teu. É por isso que ele permite algumas coisas te acontecer, é para tu ficar mais forte. É para tu ficar mais crente, mais firme. Aleluia. Na presença dele, porque o que o que Jesus tem para fazer na tua vida é grande. A libertação que Jesus tinha para fazer na terra de Genezaré era muito grande, aleluia. E nada nem ninguém poderia impedir isso de acontecer. O que Jesus tem na tua vida ninguém pode impedir. A Bíblia diz que, muito pelo contrário, isso era para vir para assim fazer com que os discípulos eles ficassem naquele momento ali atemorizados, né? Para que eles perecessem, com que o barco afundasse, mas isso não aconteceu não. Isso aí só veio para fortalecer a fé dos discípulos e dar mais certeza a Jesus de que ele precisava ir a Genezaré. Que tinha alguém que necessitava dele. Tudo que está te acontecendo hoje só vai te dar mais certeza do teu chamado. Só vai te dar mais certeza daquilo que Deus tem contigo. Deixa eu te dizer uma coisa que eu estava falando há pouco tempo antes de entrar aqui. Se você recebe muita pedrada, se tem muito levante contra você, eu estava pregando, na verdade, sobre isso, nos vídeos que eu gravo. Eu estava gravando sobre isso. E ali o Espírito Santo, que quando eu estou pregando, irmãos, eu estou pregando a todo tempo. Eu estou pregando nos vídeos gravados, eu estou pregando no ao vivo, eu estou pregando o tempo todo. Deus está falando. E eu sinto Deus falar comigo também. E ele me fez lembrar disso. Que se estão lançando pedras sobre você, porque você tem frutos, irmãos. Ninguém lança pedra em quem não tem fruto. Então, se você está recebendo hoje muitas pedradas, muitos levantes, se está reversando contra o teu barco um grande vento, uma grande tempestade, é porque Deus tem um grande para fazer. Satanás não se levanta contra ele mesmo não, irmãos. Um reino não vai se dividir não. Se você está na direção certa, aleluia, é claro que ele vai se levantar, mas em nome de Jesus, ele vai se levantar para Deus derrubar ele, para Deus derrotar ele, para Jesus derrotar ele. Porque Jesus derrotou ele aqui diante do vento da tempestade e chegou até Genezaré e glorificou o nome dele. Aquele homem ficou em perfeito estado. A obra que Deus falou que vai fazer na tua vida, ele vai fazer, ele vai concluir, ele vai terminar, ele vai aperfeiçoar. E não vai ter ninguém que possa impedir isso. Jesus chegou a Genezaré, o homem foi liberto. E ele passou ali a pregar, aleluia, sobre o que Jesus havia feito. E todos tiveram que ver o que Jesus fez, inclusive os discípulos. Você verá de perto, por isso que você está passando por muita coisa. Porque você verá de perto o que Jesus vai fazer. Eu sei que tem horas que dá vontade de parar, que dá vontade de desistir, que dá vontade de retroceder, como muitos, né? Muitos choraram, a Bíblia vai nos dizer que até o próprio Jesus chorou, aleluia. Até o próprio Jesus pediu, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele deixou bem claro que todavia não seja o que eu quero, e sim como tu queres. Que não seja a minha vontade, mas que seja a tua. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que por um momento Elias se sentiu desamparado, se sentiu sozinho, entrou dentro de uma caverna. Então nós vamos perceber que homens e mulheres de Deus também sentem a fragilidade. A Bíblia vai dizer que chegou um momento que a rainha Esther, aleluia, ela não quis, ela se amedrontou, ela disse, tem 30 dias que eu não fui chamada diante do rei, tu sabe que se eu for até ele, vai acontecer alguma coisa, ele pode até tirar minha vida. Se eu for lá sem ser convidada, tu sabe disso, Mardoqueu? Mardoqueu disse, eu sei. Mas tu foi chamada para esse negócio, quem sabe não é para este tempo que tu tá aí. E a Bíblia diz que a mulher que temeu se levantou no Senhor. Ei, levantou um jejum, uma oração e disse, eu vou. Porque aquele que serve a Deus tem que ter coragem. Porque não adianta, sem coragem não vai, sem coragem não flui. Tanto que Deus falou várias vezes a Josué, seja forte e corajoso, não adianta. Nós precisamos de coragem. Nós precisamos ter coragem, aleluia. Porque senão as coisas, arabacantarastu, e não vai. Senão as coisas não andam, não fluem, porque o nosso Deus, irmãos, ele sabe o quanto é difícil, mas ele também sabe o resultado, é por isso que ele permite. Porque ele sabe, rabastu e decanta, o que as lutas vão causar na tua vida não é dor, não é sofrimento somente, mas é um resultado de milagre, é um resultado de vitória, aleluia, ele vai te fortalecer. O Senhor está dizendo, eu estou te fortalecendo nessa tarde.
Eu estou fortalecendo você porque essa luta não vai te parar. Porque essa luta não vai te vencer. Porque essa dificuldade, essa adversidade, porque quem olha pra você não sabe o que você tá passando. Quem tá de longe olhando pra você não sabe o tanto de água que já tá entrando no teu barco. Não sabe quantas vezes você tentou sozinho. Não sabe quantas vezes você disse assim, ó Senhor, eu vou desistir, eu vou parar porque eu não vou suportar. E Deus, Ele foi o seu sustento. O Senhor tá dizendo pra você, enquanto eu estiver no barco, enquanto eu estiver contigo, o teu barco não vai afundar. O teu barco não vai naufragar. Enquanto eu for o Deus da tua história, não importa o que pensam, o que falem, o que achem, aleluia, o Senhor está dizendo o que importa é que eu te escolhi. Jesus escolheu os discípulos para passarem para o outro lado e eles passaram, eles chegaram. Não foi o desespero dos discípulos, mas sim a fé deles, quando eles lembram de Jesus e clamam e pedem ajuda para Jesus. Porque eles poderiam dizer muito bem, Jesus está no barco, não fez nada, acabou. Eu não vou mais nem clamar, não vou mais nem pedir. Jesus está vendo, não fez nada. Tem gente que fala assim, eu não vou nem orar. Eu não vou nem pedir. Jesus já sabe o que eu estou passando e mesmo assim não se levantou. Mas os discípulos não pensaram assim, eles não foram orgulhosos. Eles começaram a clamar, mestre, não te importa que precisamos? Mestre, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Ramando, cantaraço de cantarabaia. E o Senhor está dizendo para você, eu estou vendo o que você está passando. Eu estou vendo, estou me levantando. Jesus depois repreende os discípulos e pergunta, como é que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Vocês não conseguem ter tanta fé assim, aleluia. Mas no desespero eles clamaram. Mas no desespero eles pediram a Jesus. Talvez você não tenha mais tanta fé, mas você tem um pouquinho. Você entrou aqui com a fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininha. Mas você tem fé, senão você não estava aqui. Se os discípulos não tivessem, aleluia, não crescem no Senhor, eles deixavam aquele barco afundar, mesmo no desespero, com o pinguinho que eles tinham de esperança. Eles clamaram ao Senhor. E Jesus repreende o vento, acalma a tempestade, os discípulos ficam maravilhados. E Jesus aumenta a fé dos discípulos, porque quando chega do outro lado, a Bíblia diz que um homem que nem cadeias seguravam ele, aleluia, foi liberto. Ou seja, aquela fé que Jesus disse que ele já não tinha mais, que estava bem pequenininha, foi aumentada. Foi levantada, foi erguida. O Senhor está preparando situações que vai erguer tua fé novamente. Eu não sei o que vai acontecer. E quando Deus fala, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Existem situações que virão. Pode guardar essa palavra no teu coração, na tua mente, que você vai lembrar disso. Que vai fazer com que tua fé novamente cresça. Eu vejo Deus aumentando a fé de pessoas aqui que estava bem pequenininha a tua fé. E Deus está dizendo, você não vai naufragar não, minha filha. O teu barco não vai afundar não, meu filho. A tua casa não vai perecer não, minha filha. Porque eu estou chegando. Aleluia. Quando Jesus se levanta, irmãos, não adianta. Não existe nada, não existe vento, não existe tempestade, não existe nada que fique de pé. E o Senhor te trouxe aqui nessa tarde para te dizer, estou me levantando, repreendendo o vento, acalmando a tempestade, trazendo a paz e a bonança. Você vai chegar no lugar onde Deus falou. Você vai chegar no porto desejado. Amém? Por mais que situações aí se levantem para dizer que você não vai conseguir, que o inimigo tente, porque ele tenta mesmo. Mas ele não vai conseguir, pois o Senhor é contigo. Lembre-se, como o Senhor sabe da tua fragilidade. Muitos homens e mulheres de Deus foram frágeis e conseguiram vencer. Você é frágil, mas o que habita em você não é frágil. O que está contigo é maior do que o que está no mundo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Eu vejo nessa tarde o Senhor abrindo os olhos de pessoas como abriu os olhos do moço de Eliseu. E ele pôde contemplar cavalos de fogo, aleluia. Ele pôde contemplar anjos, ele pôde contemplar ao redor da Arabacantarastuí de Eliseu, livramento. Ao redor da casa de Eliseu, aleluia, a presença do Senhor. Deus está dizendo para você, eu vou dar ordem a anjos ao teu respeito para te guardar. Estou abrindo os teus olhos para que tu contemple que maior que está contigo do que o que está com eles. O desespero está caindo por terra, o medo, a incerteza. O Senhor está dizendo, seja forte, seja valente, seja corajoso, porque eu estou contigo, eu estou na embarcação, estou me levantando por esta causa. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa tarde. Você quer aceitar Jesus? Coloque nos comentários, sim, eu aceito Jesus. Você quer se reconciliar com Jesus? Coloque sim, eu me reconcilio com Jesus. Nós vamos estar orando, amém? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por essa tarde. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está se levantando. O Senhor não é Deus, Pai amado, de confusão, mas é Deus de paz. E eu vejo uma paz, uma calmaria chegando para as nossas vidas, Senhor. Uma bonança, Pai. Oh, Deus amado, eu vejo o Senhor aumentando o cilindro da fé. O cilindro de alguém que estava bem pouquinho, Pai. Estava como um cilindro de oxigênio, Pai, porque isso é a nossa vida espiritual, Pai. Nós precisamos de fé para continuar caminhando, Pai. E tinha pessoas que o oxigênio, Pai amado, da fé, aleluia, estava tão pouquinho, mas tão pouquinho, que ele e ela já estava muito perto de parar. Ele e ela já estava muito perto de perecer, mas eu vejo
vejo o Senhor aumentando a fé, o cilindro sendo aumentado. O Senhor está dizendo, acontecerá situações aí que a tua fé será aumentada. Acontecerá situações aí que você vai firmar a tua fé mais uma vez, que você vai conseguir, aleluia, caminhar, Ramando e decanta, como Elias conseguiu caminhar, com a força daquele pão, Ramando canta, rastuir aquela água. 40 dias pessoas aqui vão ter forças, Arabacanta, rastuir para caminhar, porque a tua caminhada será de sobremodo longa. O Senhor tem algo grande, o Senhor tem algo firme para fazer na tua vida. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder. Chegou um momento que Elias cansou, chegou um momento que Davi cansou. Davi foi tão perseguido por Saul, mas tão perseguido que chegou um momento que ele não aguentou, que ele, Rabasto e decanta, se ocultou, que ele saiu de perto. Mas a Bíblia diz que próximo estava a vitória de Davi, e o Senhor está dizendo para você, está próxima a tua vitória, está próximo de você receber. Eu sei que você não aguenta mais tanta perseguição, tanta luta, tanta adversidade, mas eu estou chegando para aumentar a tua fé e te dizendo que você não vai parar, não vai desistir. Deus tinha chamado Davi para reinar em Israel, Deus chamou você para algo grande, e Ele não vai te perder, Ele não vai perder você. Ele está aumentando a tua fé nessa tarde. Deus, obrigada. Obrigada por essa palavra, obrigada pela tua presença. Toma aqueles, Jesus, que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas e os pecados, lança no mar do esquecimento. Espírito Santo vai dando direção à vida, a história onde deve congregar, porque são teus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada por essa tarde, obrigada pela tua presença, obrigada por cuidar de cada um de nós, Pai. Continua conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, que a tua presença continue no nosso meio, nos dá um restante de tarde de paz, uma noite, um sono reparador, sonhos espirituais abençoados. Continua cuidando de nós, Pai, nos livrando de todo o laço do inimigo, de toda armadilha, de toda arma preparada, de toda ferramenta, tudo que foi levantado, arquitetado, planejado para destruição, que venha cair por terra. Senhor, eu creio na tua calmaria, eu creio na tua paz, eu creio que o Senhor está se levantando, repreendendo o vento nessa tarde e acalmando a tempestade, meu Pai amado, trazendo bonança e paz sobre as nossas vidas. Pai, eu te agradeço por tudo. Continue conosco, meu Senhor, continue nos guardando, nos livrando, Senhor, nos proteger. Eu sei que grande, Pai, é o que o Senhor tem para fazer na terra, através de pessoas que estão me ouvindo, e elas não vão parar, elas não vão desistir, elas não vão retroceder. Eu sei que o cansaço está grande, que a fadiga está grande, diz o Senhor, mas você vai continuar. Deus está fortalecendo você para que a obra não venha parar. Pai, obrigada por tudo. Continua conosco, Pai, continua conosco, Filho e Espírito Santo. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua história. Essa live será repostada no sábado, na nossa outra rede social. Amanhã temos a tarde da bênção na outra rede social, no mesmo horário. Que Deus te abençoe.